Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Há quase 50 anos surgia o Encontro de Casais com Cristo, um movimento da Igreja Católica que também pode ser observado em outras igrejas cristãs. Nosso convidado, o psicanalista Denis Cota Formiga, realizou uma pesquisa sobre o tema em seu mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as características e o objetivo do Encontro de Casais com Cristo, analisado sob a ótica da psicanálise humanista de Erich Fromm. Obrigado, Denis, por você ter acolhido o nosso convite, estar aqui com a gente falar sobre o seu trabalho. O prazer é meu, Flávio. Gostou da entrevista e quer assistir de novo? Quer compartilhar com alguém ou postar os vídeos nas redes sociais? Procure por Religare Conhecimento e Religião no nosso canal no YouTube. Não deixe de marcar o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Bem, você fez essa pesquisa, você como psicanalista decidiu fazer uma pesquisa sobre um movimento. Eles, como você me explicou, preferem uma identificação como serviço, né, da Igreja Católica, o Encontro de Casais com Cristo. Bom, já tem bastante tempo que esse movimento existe na Igreja, não católica, quase 50 anos. Como é que tudo começou? Então, Flávio, é muito interessante que o fundador do ECC, Padre Alfonso Pastore, ele trabalhou com outros movimentos da Igreja. Ele trabalhou com a equipe de Nossa Senhora, com o movimento familiar cristão. E dentro desse trabalho que ele teve na Igreja, ele falou que ele via, né, um pensamento dele, que era pouco. Né? Nos livros dele ele fala isso, eu via que era pouco, que era necessário ter um enfoque maior na questão matrimonial. Então, a partir de todo um processo de construção que ele teve, dessas influências que ele teve com esses trabalhos da Igreja, ele acabou tendo essa construção, foi construindo aos poucos o que seria o Encontro de Casais com Cristo, que começou, né, em Vila Pompeia, na paróquia de Nossa Senhora, né, das Graças, lá no Vila Pompeia, em abril de 1970. Então aí vão-se quase 50 anos. Quase 50 anos. Né? Bem, ele chegou então, ele mesmo fez o desenho de como é que funcionaria. Ele partiu de algum diagnóstico sobre a questão da família naquela época, ali onde ele atuava, em São Paulo? Sim. É interessante a gente pensar que nessa época, na década de 70, a gente estava vivendo a ditadura. Então ele fala isso num dos livros dele, de memórias, que ele fala que era um momento que estava precisando de muita união das famílias, e o ECC, justamente, ele fala que é a questão de aproximar os casais afastados da Igreja, né, do seio da Igreja, para se engajar. Mas uma coisa que foi perdida com o tempo, e que ele sempre frisa, é essa questão do amor, que o casal deve se sentir acolhido também pela Igreja e, posteriormente, difundir esse amor. Sim, além disso, a questão brasileira, né, a ditadura militar, como você lembrou, no âmbito da Igreja Católica tem também ali os anos posteriores ao Vaticano II, não é? Será que isso teve influência também na decisão dele em criar esse encontro? Sim, nos escritos, né, que foram consultados, Padre Alfonso, ele salienta o impacto que teve o Concílio Vaticano II. E isso a gente vai tratar da questão também da espiritualidade do ECC. O ECC ele tem uma espiritualidade própria, né, uma espiritualidade singular, e que, de acordo com a pesquisa que eu realizei, ela bebe muito dessa fonte do Concílio Vaticano II. Né, essa questão da doação, da simplicidade, da alegria, desse amor altruísta, desse amor universal. Dentro dessa perspectiva veio, né, essa acolhida, né, que o ECC ele tenta propiciar, vem também dessa fonte do Concílio Vaticano II. Tem a ver, então, tanto com o atendimento pastoral às famílias, uma preocupação com as famílias, mas tem também uma preocupação com, digamos, sentido mais amplo da atuação pastoral e evangelizadora da Igreja Católica. Sim. Esse movimento que ele criou. Sim. Ele falava o seguinte, que o ECC ele tinha que mobilizar, né, o casal, tinha que instaurar nele uma nova visão, tinha que impactar, de certa forma, a visão da dignidade do ser humano, essa dimensão da dignidade do ser humano. Então, dentro disso, ele fala, não é possível que a pessoa, enquanto casal cristão, católico, ele fique, digamos assim, com as benesses só para ele, mas que ele tinha que difundir isso na preocupação com o auxílio social, que a gente tem as etapas do ECC, que são 3, né? Então, essas etapas elas são divididas nesse foco.
primeira etapa... Fala para nós um pouco como é que a coisa funciona, né? Sim. O ECC ele é dividido em 3 etapas, Sim. de forma geral. A primeira etapa ela é fundamentada em instaurar esse amor do casal, né? O casal descobrir esse amor verdadeiro por meio de várias palestras, sociodramas que acontecem durante o ECC. Aí, partindo dessa primeira etapa, que o casal conclui, ele pode se dirigir ou não às outras etapas. A segunda ela é fundamentada no conhecimento dos documentos da igreja e no engajamento nas pastorais das igrejas, as várias pastorais. E a terceira etapa, que seria essa coisa mais ampla do ECC, que seria a luta, né, contra as injustiças sociais, e aí vai ser as SEBs, movimentos sociais, enfim, com a luta da opressão, né, de favorecer as pessoas mais oprimidas, de auxiliar nesse sentido social. Sim, é curioso, pelo menos assim, eu que não conheço, né, sobre esse tema, vejo muito esse envolvimento inicial, porque as pessoas vão participar, ficam lá, um final de semana, né? Sim. Eu já presenciei isso na minha própria família, né? Então, é o máximo que eu pude conhecer, e outras pessoas amigas também que eu sei que participam e comentam. Mas então essas 2 etapas, elas também fazem parte assim, do escopo mais amplo, né? Do movimento, do Encontro de Casais com Cristo. Sim. O Padre Alfonso, no início, né, ele tinha concebido a primeira etapa. Posteriormente, ele viu que tinha necessidade de expandir a visão própria do ECC, criando essas outras 2 etapas, a segunda e a terceira. É interessante que o ECC, em todas as etapas, a primeira, a segunda e a terceira, ele é realizada, a maioria das vezes, no final de semana. Então, sexta-noite, o sábado fica-se o dia inteiro e o domingo também terminando com a missa mais ou menos das 18. Então, a gente tem todo um cronograma, cada etapa tem o seu cronograma, um roteiro que ele segue, né? E com base nisso, que aquela primeira etapa, aquele amor que foi cultivado, que foi restaurado ali, e a gente pode dar esse nome na pesquisa, né? A gente colocou, intitulou de essa reorientação ou essa ressignificação do amor, que ela imbui no casal essa necessidade de expandir esse amor. Sim, sim. Bom, a gente consegue entender então os objetivos do movimento, né? Como você já disse, eu já também comentei aqui com o telespectador, as Sim. pessoas que participam se entendem como um serviço, né? Serviço. Não como um movimento. Sim. Mas enfim, só para a gente poder entender sobre isso. Eles, ao longo desses 50 anos, esse movimento sofreu alguma alteração, né? Basicamente, o modo de estruturação do encontro, as etapas, permanece como no desenho original? De uma forma geral, tenta-se permanecer o mesmo, né? O direcionamento, é interessante essa pergunta, Flávio, porque a gente tem um Conselho Nacional, tem um documento nacional do ECC, ou seja, o ECC ele também tem um nível hierárquico, né? Que começa a nível nacional e vai se difundindo, vai se baixando até a questão paroquial, né? Ou seja, tem uma classe e tem uma organização por esse documento ser nacional. Então, todos aqueles que participam do ECC devem seguir esse manual. Mas tem uma observação que algumas paróquias elas acabam perdendo uma essência muito grande que eu pude verificar por relatos. Por exemplo, a questão da humildade, que é uma das características do ECC. Quando o Padre Alfonso fala disso, ele fala até a questão da alimentação que é servida, ela deve ser geral, ela tem que atender às diversas classes sociais. E foi falado que, em alguns casos, contratam-se buffets, então já perde aquela dinâmica da doação de si. Sim. Você já conhecia, antes de decidir fazer pesquisa sobre o Encontro de Casais com Cristo, você já conhecia o movimento? Teve algum contato antes da sua pesquisa? Não. Foi durante a construção que eu pude verificar o ECC. Eu não sabia. Aí você descobriu, decidiu, bom, quero saber o que é isso, né? Sim. Bom, você conversou com 8 casais durante a sua pesquisa? Sim. Aqui em Belo Horizonte, na igreja do Padre Eustáquio? Sim. Não? E como é que foi esse contato? Fale um pouco para nós seu contato com eles. Então, o contato foi muito interessante, porque quando eu cheguei para essa premissa, geralmente o pessoal fala o seguinte, o ECC ele é um ciclo muito fechado, né? Tem-se uma áurea de mistério em torno do ECC, das etapas, enfim. Mas então, eu fui apresentado, né, para os casais pelo padre da paróquia,
e ele me apresentou e falou, olha, ele está pensando em fazer essa pesquisa do ECC, então gostaria que vocês o acolhessem. Me apresentou alguns casais dirigentes do ECC e esses casais também auxiliaram nessa proposta das entrevistas, né? E até assim, aí eu fui, conversei com alguns casais e eles se dispuseram a realizar essa entrevista. Sim. Bom, agora a questão é um psicanalista analisando o encontro de casais com Cristo. Mas a gente vai deixar isso para o segundo bloco. Aqui no Religar eu recebo o Denis Cota Formiga. Ele fez uma pesquisa como psicanalista sobre o encontro de casais com Cristo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.